Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje celebramos a memória de Santa Cecília. Nesta memória também somos convidados a meditar o texto do livro do Apocalipse, capítulo 10, versículo 8 a 11. Escutemos este texto sagrado. A voz do céu, que eu, João, tinha ouvido, falou-me novamente dizendo: vai buscar o livro aberto da mão do anjo, que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ter com o anjo e pedi-lhe que me desse o pequeno livro. Ele disse-me: toma-o e come-o. No estômago ele será amargo, mas na boca ele será doce como mel. Tomei o pequeno livro da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel, mas depois de o engolir, amargou-me no estômago. Então disseram-me: tens de profetizar novamente contra muitos povos, nações, línguas e reis. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nem sempre estamos disponíveis para escutar a palavra de Deus. Há momentos, há circunstâncias da nossa vida em que a palavra de Deus é amarga. E sobretudo quando nós estamos na maldade. E sobretudo quando nós temos consciência que aquilo que nós andamos a fazer é errado. É nestas circunstâncias que a palavra de Deus é amarga. Porque quando nós estamos no caminho do bem, a palavra de Deus sabe bem. Tem um sabor de mel. Mas quando nós andamos na maldade, quando nós fazemos o negativo, a palavra de Deus tem um sabor áspero, ácido. E é por isso que, às vezes, nós ficamos revoltados com A ou B, o padre. Não. Eis a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 10, versículo 8 a 11. Porque quando você faz o bem, por mais que o comentário seja pejorativo, você tem consciência perfeitamente que a tua ação, que a tua boa obra proporciona ao outro o bem. Então, tanto faz aquilo que os outros dizem acerca de ti. O importante é que tu tenhas a consciência ou a consciência do bem que fazes. Mas quando nós temos a consciência do mal em que nós estamos mergulhados, e quando a palavra de Deus toca este mal, ficamos revoltados. Procuramos criar situações, perturbamos a vida do outro. Meus irmãos, também São João nos ensina que devemos profetizar sempre, que devemos levar esta palavra sempre a todas as nações, a todos os povos, línguas e reis. Todos são chamados a escutar a palavra de Deus, quer queiramos, quer não. Somos obrigados a escutar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é como a espada de dois gumes. É penetrante, ela corta, ela fere. Mas é uma palavra que também tem como finalidade recuperar o homem. Diversas vezes, Jesus foi áspero com Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Diversas vezes, Jesus disse ao Pedro: não estorve o meu caminho. Mas estas palavras
ajudou Pedro a crescer. Diversas vezes Jesus foi duro com os discípulos. Mas a dureza daquelas palavras é para enaltecer, para fazer crescer a maturidade daqueles homens, que também eram frágeis como nós. Mas nem por isso Jesus deixou de falar a verdade. Nem por isso Jesus deixou de chamar a atenção. Nem por isso Jesus deixou de dizer, olha, vocês estão errados. Diversas vezes Jesus entrou no templo e chamou a atenção aos doutores da lei, aos fariseus, aos saduceus. Porque é a missão dele. Ele nunca temeu. Porque a sua missão era sempre fazer a vontade de Deus. Como diz o salmista no Salmo 118, as vossas palavras, Senhor, são mais doces que o mel. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em prata e ouro. Meus irmãos, olhemos para a profundidade desta palavra, desta grande oração que o salmista nos dirige. Para mim vale mais a lei da vossa boca. Para mim vale mais a vossa palavra do que milhões em ouro e prata. Porque o dinheiro é passageiro, mas a palavra de Deus é eterna. O ouro é passageiro. Tudo que é deste mundo é passageiro. O poder é passageiro, mas a palavra de Deus é eterna. Escutemos, as vossas ordens são a minha herança eterna. São elas que dão alegria ao meu coração, meus irmãos. A palavra de Deus dá alegria ao nosso coração. A palavra de Deus dá vida ao nosso coração. Pois é, meus irmãos. Também no Evangelho nós escutamos, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 45 a 48. A minha casa é casa de oração. E vós fizeste dela um covil de ladrões. Jesus ensinava a todos no templo que a sua casa deve ser uma casa de oração. No fundo, a igreja é um lugar de oração. Quantas vezes nós encontramos no templo de Deus, na casa de Jesus, realidades negativas, a começar de nós, sacerdotes. Diz o texto, Jesus ensinava todos os dias no templo os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os chefes do povo. Procuravam dar-lhe a morte, mas não encontravam o modo de o fazer, porque todo o povo ficava maravilhado quando o ouvia. Os que são surdos, os que são mudos, os que são indiferentes ao bem, procuram sempre matar o outro, por causa da verdade. É o que nós encontramos no nosso mundo. Os príncipes dos sacerdotes procuravam matar Jesus por causa da verdade, por causa da palavra. Os escribas procuravam matar Jesus por causa da palavra, por causa da verdade. Os chefes das nações procuravam matar Jesus por causa da palavra. E às vezes também nós encontramos assim, homens e mulheres
que não estão dispostos a escutar a palavra de Deus, não estão dispostos a escutar a verdade. Pois é, meus irmãos, como diz o salmista, as vossas palavras, Senhor, são mais doces que o mel. E Jesus nos ensina, os que são dele escutam a sua palavra. Os que são do diabo não escutam a palavra de Deus. Vou ler a passagem para cada um e para cada uma. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Os que são de Deus hão de seguir sempre. Os que são das trevas hão de seguir as trevas. Jesus conhece as suas ovelhas. Jesus tem uma intimidade profunda com as suas ovelhas. E os que têm medo da verdade, os que têm medo da palavra, então não são ovelhas de Jesus. Fazem de conta que são ovelhas, mas não são. As ovelhas escutam a sua voz, diz Jesus. Jesus é categórico. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Amém.